Leyland já havia selado sua força sanguínea para impedir que a maldição aumentasse. Naturalmente, ele poderia desfazer o selo em tempos de perigo e restaurar sua força ao pico de classificação 5. No entanto, a maldição absorveria ainda mais energia dele toda vez que ele o fizesse. Mesmo se ele se selasse com sucesso novamente, o tempo que ele deixaria seria reduzido em cerca de 7 meses. Leyland tinha apenas 2 anos. A menos que fosse absolutamente necessário, ele definitivamente não faria isso. No entanto, ele não teria escolha se não usar esse método em tempos de crise, mesmo que a ajuda temporária resultasse em perigo a longo prazo. Alunos frios de Leyland foram fixados no posto 5 Varlock na frente dele. Bom, muito bom. Desde que você foi capaz de assumir o meu ataque, você tem o direito de falar comigo em igualdade de condições. Inesperadamente, o grande ancião revelou um sorriso rígido. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Eon Liers. Rank 5 Varlock e o ancião da família Liers. Vendo o oponente retirando toda a eletricidade em torno de seu corpo, Leyland ficou sem fala. Ele poderia dizer que este Eon era definitivamente um Varlock muito arrogante. A menos que ele mostrasse poder suficiente para ameaçá-lo, seria impossível falar com ele em igualdade de condições. Agora, depois de atacar e descobrir as habilidades de Leyland, ele de repente era mais acessível. Embora ainda em guarda, Leyland estava mais do que disposto a evitar conflitos desnecessários. Eu já me apresentei antes. Meu nome é Leyland. A maneira de Lord Eon de cumprimentar os outros é realmente única. He. Eon apenas sorriu em resposta às palavras de Leyland e não as abordou. Em vez disso, observou Leyland com interesse. Você não é um mago do mundo subterrâneo, não é? De fato. Não havia como Leyland esconder isso. Se ele fosse um Magus Rank 2 ou 3, ele poderia se esconder de Eon, já que faria sentido que não houvesse menção a ele em nenhum lugar. Mas um posto de 5 Varlock de origens desconhecidas era bastante suspeito. Dado que esta era uma linhagem hereditária, como poderia não haver informações sobre isso? Será que a família Liers não saberia de antemão a respeito de uma família de bruxos com uma linhagem de 5 serpentes? Leyland tinha surgido do nada, e esse posto 5 Varlock não tinha informações sobre ele. Isso levou Eon à sua conclusão. Como esperado, meu senhor é um mago do mundo acima do solo. Vendo Leyland admitir isso, Eon assentiu com a cabeça e pareceu confiante. Sim, eu venho da superfície e sou o chefe das organizações de magos no controle da passagem para a superfície. Lord Eon não deveria ser um bruxo comum, certo? A passagem na Terra Santa do Thunderbird. Leyland lançou um olhar a Eon. Para expandir a passagem entre a superfície e o subsolo, ele precisava encontrar algo como um porta-voz aqui. Parecia que Eon e a família Liers se encaixavam bem nesse papel. Não só ele era muito poderoso, não havia nada que ele não soubesse sobre a passagem. Mais importante, eles tinham há muito tempo adquirido o controle da saída. Nós obviamente sabemos disso. Na verdade, é um segredo que meu ancestral descobriu. Desde então, nossa família Liers se estabeleceu aqui, e estamos tentando fazer contato com a superfície que foi selada de nós. Embora eu estivesse falando em termos muito vagos, Leyland podia imaginar a carnificina envolvida. Coisas como competir por este território, tentar danificar o selo e atrair aventureiros para se tornarem sacrifícios de sangue, talvez fossem apenas a ponta do iceberg. Ainda havia muita coisa desconhecida sobre o que eles haviam tentado às escondidas. O que era mais crucial era o fato de terem perseverado por tanto tempo. Desde que você foi capaz de vir, o selo no mundo da superfície deve estar prestes a desmoronar, certo? Eon olhou para Leyland, franzindo levemente a testa. Com base em minhas estimativas, o selo ainda deve durar por um período de tempo. Na verdade, eu secretamente veio através de uma rachadura no selo. Na superfície, o selo ainda pode durar cerca de 1 século. 1 século? Isso parece bastante longo. Alguma coisa deu errado com os sacrifícios? Ou a construção de coordenadas nas duas extremidades não foi bem feita, resultando em um enorme consumo de energia? A expressão de Eon ficou sombria enquanto Leyland mantinha seu silêncio, sem admitir que ele havia adulterado.
Mas para Sir Leyland atravessar as rachaduras no selo deve significar que suas realizações em formações de feitiços devem estar no nível dos grandes mestres. O olhar de Eon em direção a Leyland agora estava mais suave. Pessoas que eram grandes mestres em campos de magia eram altamente considerados. Esta pequena habilidade realmente não vale a pena ser mencionada. Bem, então. Já que nós possuímos uma extremidade da passagem, cada um e ambos têm grande influência em nossas respectivas regiões. Leyland mencionou o que ele estava se preparando para dizer por um longo tempo. Formar uma aliança é benéfico para nós dois. Eon falou diretamente, o sorriso em seu rosto arrogante se alargando. Ele deu um passo à frente enquanto sorria e estendeu o braço direito em direção a Leyland. Bem-vindo, parceiro. É minha honra. Leyland sorriu e estendeu o braço direito também. As duas mãos se agarraram e a luz dourada fluiu. Belas letras douradas eram como formigas quando se arrastavam por toda a parte. Uma aliança entre magos foi ainda mais importante e solene do que um acordo. Na maioria das vezes, uma cerimônia muito séria seria conduzida, e até mesmo uma terceira parte seria convidada para ser a testemunha. Leyland e Eon eram ambos de nível 5 Varlocks. Enquanto eles não precisavam se dar ao trabalho e fazer tudo isso, um juramento básico era necessário. No entanto, o que eles estavam concordando agora era um juramento de propósito geral, e os detalhes seriam determinados através de discussões posteriores por seus subordinados. Depois que o juramento terminou, os dois obtiveram um entendimento tácito. Eles riram, sentindo como se o relacionamento deles tivesse melhorado. Embora esse tipo de juramento pudesse ser violado, cada um deles controlava seus lados da passagem, o que significava uma grande quantidade de benefícios. Leyland não iria querer destruir isso a menos que ele enlouquecesse. Quanto a como as coisas progrediriam depois disso, isso provavelmente não teria mais a ver com ele. Naquela época, ele teria quebrado seus grilhões da linhagem e voado para o céu, deixando Eon no pó, ou seria selado até a morte pela marca da maldição. Ele, cuja força de linhagem havia sido completamente separada dele, morreria. O que aconteceu? Não haveria nenhum problema aqui. Sir Eon. Leyland riu enquanto falava. Apenas me chame de Eon, Leyland. Você está qualificada para isso. Eon riu, embora seus músculos faciais estivessem obviamente um pouco duros. No entanto, isso só tornou esse momento ainda mais raro. Tudo bem, Eon. Estou muito interessado no feitiço que você usou agora e naquele efeito instantâneo. Leyland sorriu e perguntou. O feixe instantâneo de raios era muito assustador, e Eon conseguirá produzir 5 estrias. Leyland estava muito interessado nessa técnica. Ah, isso. Eon assentiu. Nós da família Liers herdamos a linhagem sanguínea do Thunderbird Tornet, o que significa que somos proficientes em feitiços do tipo relâmpago. Booming Thunderclap é uma das artes arcanas que criamos a partir de experimentos onde Varlocks na Morning Star e acima combinam diferentes feitiços inatos. Embora o poder não seja tão poderoso quanto uma verdadeira arte arcana da Estrela da Manhã, é bastante eficaz. Leyland não pôde deixar de assentir. Experiências de combinar feitiços de linhagem e criar uma arte arcana correta podem parecer fáceis, mas definitivamente estavam longe disso. Uma Estrela da Manhã arte arcana foi a fusão de rank 1 a 4 feitiços inatos. O Booming Lightning Thunder do oponente usava apenas uma ou duas magias de linhagem, combinado com ondulações de energia específicas e outros modelos de magia, formavam uma arte arcana única. Embora eu não me importe em dizer o princípio por trás da arte arcana, é uma pena que você não seja da linhagem do Thunderbird Tornet. Você não pode usá-lo. As artes arcanas, como essas, geralmente precisavam de feitiços específicos de linhagem, e algumas precisavam do uso da força da linhagem. Por isso eu não tinha medo de revelar essa informação. Na verdade, eu não quero saber sobre isso. Em vez disso, estou interessado na técnica em que você amplificou um raio 5 vezes, disse Leyland, sacudindo a cabeça apressadamente. Ele não podia expressar interesse em feitiços de linhagem, senão seria cobiçado pela linhagem de Eon. Não importa quão bom seja o relacionamento deles, isso implicaria enterrar um espinho no coração de Eon. O que Leyland realmente queria saber era como ele havia amplificado a força do raio.
Com um AI chip, ele podia ver claramente que tinha produzido apenas um Booming Thunderclap, e era apenas um pouco mais poderoso que o do Morning Star Warlock. No entanto, tinha se transformado depois de passar por alguma inscrição esculpida que era como uma formação de magia, e foi ampliada até que foi quase aterrorizante. Oh, isso! Eon deu um tapinha em seu manto de Magus em orgulho, um anel de luz ofuscante flutuando em torno de seu corpo e criando um gigantesco anel de relâmpago. Runas relâmpago inacreditavelmente grandes que excederam as expectativas de Leyline ondulou com um brilho complicado. Esta é uma das obras que mais me orgulho. Eon observou as complicadas runas relâmpago e parecia estar embriagado. Estas são runas que eu obtive de um relâmpago primordial. Parecia ter sido criado naturalmente, ainda que tivesse alguma força misteriosa. Eu não podia copiar a força, então tudo o que eu podia fazer era bordar em minhas vestes. A formação de feitiços do Anel de Prata retornou e se encolheu para se tornar uma deslumbrante runa de prata, emitindo um esplêndido brilho nas vestes de Magus de Eon. Com este magia primordial, outros feitiços do tipo raio são amplificados um pouco também, mas pode aumentar em 5 vezes o poder do Trovoada Crescente. Eon tocou carinhosamente as vestes que usava, completamente absortas. Se estar em êxtase é uma habilidade, então Eon, você deve ser a queridinha dos céus. Leyline sorriu levemente e falou lisonjeiramente, com um traço de azul piscando em seus olhos.